realmente ganha um franqueado? Te conto a verdade por trás das propagandas de mercado. Olá, para quem não me conhece, eu sou o Herbert Menoch e hoje vamos falar de quanto realmente ganha um franqueado na sua operação. Muito importante quando falamos de ganhos e para cada tipo de negócio existe uma lucratividade, uma rentabilidade. O mais importante disso tudo é você entender o quanto disso faz parte do seu orçamento diário, do seu orçamento familiar, o quanto você pode contar com tudo isso. Então, existem três grandes diferenças depois que você começa uma operação de franquia que você precisa identificar. Primeiramente, é o Prolabore. Se você tem Prolabore, significa que operacionalmente você está no dia a dia do negócio. Eu tenho uma franquia e nessa franquia eu tenho dois sócios. Um trabalha, o outro não trabalha, é só investidor. Normalmente, quem trabalha tem um salário. Você é franqueado e ocupa a cadeira de diretor comercial. Perfeitamente. Quanto ganha o diretor comercial no mercado? Ganha 10, 15, 20, 5. Nesse meu negócio ganha um salário mínimo. Que seja. Este é o seu Prolabore, o seu salário por participar do negócio. Quando apura o lucro, ou seja, fecha o mês, você teve lá receitas e despesas. Dentro das despesas está o seu Prolabore. Você agora tem o lucro. Parte desse lucro você pode distribuir, ou você pode deixar aplicado, ou você pode fazer uma distribuição trimestral, semestral, mensal, anual. Para cada tipo de sociedade existe um tipo de distribuição. Lembrando que é muito importante no seu planejamento financeiro você fazer provisionamentos tanto das férias dos seus colaboradores, das rescisões possíveis dos seus colaboradores, da manutenção técnica dos seus equipamentos. Tudo isso precisa estar provisionado e não faz parte da lucratividade do negócio. Por isso que é muito importante quando você for avaliar um business plan, um plano de negócio, seja lá o nome que o franqueador der para essa ferramenta, você observar se há essas questões das projeções dos custos dos colaboradores. Por exemplo, agora no mês de dezembro, você vai ter o custo de 13º. Então tem 13º, na grande maioria das empresas tem férias. É a hora em que o empresário tem a maior despesa do ano. Porque com toda certeza, novembro você vai pagar 13º, dezembro você vai pagar uma outra parte do 13º. Ou, para alguns casos, total em dezembro. Sendo assim, a despesa é maior. Agora, a sua receita vai acompanhar essa despesa? Se você não provisionou durante o ano todo, vai vir uma despesa muito grande para você. Então, quando se fala de lucratividade, tem que estar muito atento se os provisionamentos estão sendo feitos, se o dinheiro está sendo guardado, porque se sobrou muito no caixa e você não fez provisionamento, uma demissão, qualquer coisa que saia fora do plano, uma manutenção de uma máquina, a contratação de mais uma pessoa, isso vai onerar a lucratividade. Por isso que é importante você sempre, com o seu sócio, definir seu Prolabore e tentar definir a tua vida pessoal, em cima do Prolabore que você já retira. Porque o lucro, ele vai oscilar. Ora vai dar muito, ora vai dar pouco. Principalmente, e é importante esse raciocínio, você entender o seguinte, que nos primeiros 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses, dependendo do modelo de negócio que você comprou, dependendo da franquia que você comprou, você vai estar retornando o capital investido, que é o famoso lá payback. Ou seja, todo o lucro que você tem, em tese, é para retornar o dinheiro que você investiu. Então vamos imaginar que você comprou uma franquia, para a conta ficar fácil, de 300 mil e que o franqueador diz, esse valor retorna para você em 24 meses, ou seja, 2 anos. Perfeitamente. Então, tendo o Prolabore, tendo uma divisão racional ali de recursos, o capital investido vai voltar para você em 24 meses. Ou seja, aqueles 300 mil iniciais, 100 mil iniciais, seja lá o valor que você aplicou, voltou para o teu bolso. Aí você tem mais 2 anos de contrato, 3 anos de contrato, 6 anos de contrato para ganhar dinheiro sobre aquilo que você investiu. Então é muito importante essa mentalidade de você entender que a lucratividade ela existe e ela precisa ser honesta com ela mesma. Porque tem muita franqueadora que esconde, por exemplo, e que não coloca os provisionamentos. Então se você tem uma empresa que presta serviços, você tem um turnover de pessoas. Então
Então, dependendo do tipo de serviço que você presta, você pode ter um turnover muito alto, ou seja, o que é o turnover? É entrada e saída de pessoas, rotatividade de pessoas. E isso gera uma despesa. Contratar custa caro, mandar embora também custa caro. E se esse dinheiro não tiver provisionado, vai onerar a tua margem de lucro. Por isso que precisa ter provisionamento, porque senão você acha que está tendo um grande lucro, mas na verdade, com o perfil do negócio que você tem, você não está tendo lucro, porque a rotatividade é grande, você demora para acertar a equipe, ou quebras constantes de equipamentos. Vamos imaginar que você comprou uma franquia que demanda maquinário, e esse maquinário precisa de manutenção constante. Isso precisa estar provisionado. E se quebra uma máquina dessa? Então, é muito importante esse entendimento de você saber avaliar um business plan para você identificar o quanto que o franqueado ganha. Lucratividade é muito diferente de rentabilidade. Então, a rentabilidade ela é uma linha em que fala a saúde financeira do teu negócio. Mas aí, nós vamos falar sobre isso num próximo tópico. Espero ter ajudado. E lembre-se bem, você tem o seu Prolabore para você desenvolver, a sua margem de lucro para você identificar e ser a mais honesta possível. Por isso que business plan, plano de negócio, precisa ser estressado, precisa ser questionado, precisa olhar todas as linhas. Dando exemplo, uma franquia que você monta numa capital, ela tem um custo de funcionário diferente de uma franquia que você monta numa cidade do interior com 50 mil habitantes. Porque muitas vezes o custo do profissional de São Paulo, de uma capital, por exemplo, ele é muito maior do que o custo do profissional do interior, pelas bases salariais, porque se tem ou não a necessidade, por exemplo, de vale transporte, vale alimentação. Capitais, você tem um tipo de turnover. Cidades do interior, você tem outro tipo de turnover. Então você tem situações diferentes para cada situação. Por isso que é muito importante. O business plan precisa ser direcionado para a tua realidade. Quanto custa um profissional para executar a atividade na tua cidade, na tua localidade? Quanto custa o vale transporte na tua cidade? Quanto custa o vale refeição, alimentação na sua cidade? Tudo isso é muito variável e compromete demais a linha do lucro. Outra coisa também, muito cuidado para que você não ofenda a lucratividade do teu negócio com um Prolabore muito maior daquilo que o mercado paga. Então, por exemplo, você sentou na cadeira de diretor administrativo da tua franquia. E por ser um diretor administrativo, você vai receber um salário de diretor administrativo. Só que como você é dono, você fala assim, bom, já que eu sou dono e vou ter o meu Prolabore, vou querer ganhar 20 mil reais aqui como diretor administrativo. O teu negócio permite que esses 20 mil reais sejam pagos a você? Se não fosse para você, se você tivesse que ir ao mercado contratar um diretor administrativo, esse seria o mesmo valor que você pagaria? Se sim, não tem problema nenhum. A tua franquia tem que sustentar um diretor administrativo que ganha 20 mil reais por mês. Se não, você pode, com essa forma de lidar, onerar a lucratividade do teu negócio. Então é muito importante você avaliar linha a linha qual é o plano de salário. E se você for sentar numa cadeira, eu tive uma experiência no passado que um franqueado comprou uma franquia, obviamente, e aí ele falou assim, olha, eu no começo eu vou fazer os atendimentos aqui, eu vou abrir a loja, eu vou limpar o banheiro, eu vou fazer o café, eu vou fazer não sei o que. Beleza. Enquanto você está no operacional, você não está no estratégico. Durante um período, isso pode ser importante, isso pode ser legal, isso pode ser uma curva de aprendizado para você. Você pode ter mais humanidade na hora que você for contratar as pessoas e ter propriedade para falar da realidade, como é o dia a dia da atividade da sua franquia. Isso é muito positivo. Agora, a partir do momento que você assume essas posições, você tem que ter a consciência de que se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, se você não fizer o café, ninguém vai fazer o café. Se você não estiver lá para abrir a sua loja 9 da manhã, 8 da manhã, 6 da manhã, horário que for, ninguém vai abrir. Se você não estiver lá para fechar, ninguém vai fechar. Então, você vai estar assumindo um papel operacional e, obviamente, você pode ser remunerado por aquela atividade operacional. Então, se o franqueado, investidor, comprou um negócio, se colocar numa cadeira de operador, o salário dele vai ser de operador. Ah, mas eu vou ganhar 3 mil reais, 2 mil reais, 1.500 reais? Se aquela função que você está ocupando tem esse salário do mercado, sim. Ah, mas deu um lucro de 10, 15 mil. Perfeitamente.
depois de todas as despesas apuradas, depois dos prolabores, dos provisionamentos, tudo apurado, não tem problema nenhum. Deu 15 mil de lucro, você põe no bolso. Mas o seu salário, enquanto operador, é o salário da cadeira que você ocupa. Esse entendimento faz muito sentido, principalmente quando você precisa determinar ou definir qual é a margem de lucro de uma franquia. Por isso que às vezes a conta não fecha, porque as pessoas às vezes determinam que prolabore é o lucro, ou o lucro é maior, mas não consideram um prolabore de quem está trabalhando. E aí essas caixinhas vão se misturando. E aí o próximo passo que pode acontecer é você estar misturando conta pessoal com conta da empresa, que é outro grande pecado capital, tá? Você misturar as contas dentro da empresa. Você pagar boleto de escola de filho, de natação, com o dinheiro da empresa. Porque, no final da linha vai tudo pro meu bolso. Não pense assim. Tente considerar os custos da sua vida dentro do seu prolabore, ou dentro da sua retirada mensal daquilo que é lucro. Perfeito? Muito obrigado. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos conteúdos.